Oi, gente. Hoje é dia de falar de Vingadores Ultimato ou Avengers Endgame, não é? É um filme que eu assisti sexta-feira, mas acabei ainda não conseguindo fazer o vídeo e resolvi fazer hoje no dia domingo, excepcionalmente o Filosofia Popular, fora do dia de sexta-feira. Esse vídeo vai ser predominantemente sem spoilers e eu acho que eu vou começar os spoilers só lá pelo minuto 7 até o minuto 11, então vou tentar concentrar os spoilers naquele momento. Vai ter um pouquinho de nada de spoiler em relação a, assim, digamos, prioridades do filme, o que é que ele estabeleceu como prioridade, o que é que ele... Mas não vou falar de aspectos específicos da história, a não ser a partir do minuto 7. Então vocês podem, quem não quer spoilers, fica sem ver o minuto 7 até o minuto 11, não é? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia, tem a sessão de diálogos, e na maioria das vezes, às sextas-feiras, tem o Filosofia Popular, mas excepcionalmente eu estou fazendo hoje o Filosofia Popular. Bem, logo de cara, eu devo dizer a vocês que quem é fã dos quadrinhos, eu acho que vai ter muita coisa que vocês vão gostar. Eu não vou dizer, como eu disse, até o minuto 7 é sem spoilers. Então eu não vou dizer exatamente o que dos quadrinhos eles pegaram para citar no filme, mas tem várias citações que são muito agrados aos fãs. Ou seja, eu que conheço um pouco mais dos quadrinhos, já imaginei, não vai acontecer aquilo, aquilo provavelmente vai acontecer, e essas coisas aconteceram. De certa forma é um pouco previsível para quem tem um pouco mais de conhecimento dos quadrinhos, mas ao mesmo tempo é satisfatório ver certas coisas que a gente talvez nunca esperasse que fosse acontecer no filme dos Vingadores, que essas coisas acontecessem, não é? A outra coisa para falar, que eu disse que não é um spoiler menor, né? Uma coisa que fala sobre a história, mas não traz nada de específico, então não é um spoiler para valer, é o fato de que o filme é concentrado embora tenha muitos personagens, a gente pode dizer que sem dúvida o filme concentra suas ações no Homem de Ferro, Capitão América, e aí tem um espaço relativamente razoável para Thor e para a Viúva Negra, já num espaço um pouco menor para o Incrível Hulk, né, o Hulk, e o Homem-Formiga também tem um espaço muito, muito pequeno, né? Não é tão relevante. Então, centra fogo realmente nesses 4 personagens: o Homem de Ferro, Capitão América, Viúva Negra e Thor. Sendo que eu diria que centra ainda mais fogo, ou dá ainda mais importância para o Homem de Ferro e o Capitão América. O que é um contraste em relação ao último filme dos Vingadores, porque o último filme dos Vingadores foi muito em cima de Thanos, né? Muito em cima do vilão, e eu acho que fez um estudo de caso de vilão, né, no caso do filme anterior, muito bom, porque ele conseguiu tratar o vilão que claramente não se via como o vilão. Então esse aspecto, e ele tinha toda uma justificativa para o que ele estava fazendo e tal. É uma justificativa questionável, obviamente altamente questionável, mas você vê que ele tem um processo racional de justificativa e uma experiência pessoal que justifica ele raciocinar isso. Nesse filme, o foco foi muito maior nos personagens que a gente poderia chamar dos heróis, né? Além disso, tem cenas do meio para o fim, especialmente, espetaculares, isso eu posso dizer. Eu acho que, novamente, muita satisfação assim para os fãs, mas eu fiquei com a sensação de que o Guerra Infinita ele é menos divertido, mas é mais denso, é mais profundo e talvez mais reflexivo. E Vingadores Ultimato ele é mais divertido, ele mais serve aos fãs em certo sentido, dá um sentido de fechamento para certas histórias. Essa é uma coisa interessante que o filme faz. O filme retoma histórias e trilhas de histórias dos filmes anteriores e encontra uma forma de dar um fechamento a elas.
várias histórias que remetem a filmes anteriores, então quem vem acompanhando vai se beneficiar muito, recebem o fechamento nesse filme Vingadores Ultimato. Isso é uma coisa interessante e é, na maioria dos casos, relativamente bem feito como isso é feito no filme. Ou seja, o filme consegue realmente realizar esses fechamentos, eu acho que com destaque para justamente o Capitão América. Eu acho que o Capitão América tem provavelmente o melhor arco de fechamento de todo o filme, junto com o arco de fechamento do Homem de Ferro. Né? O arco da Viúva Negra também é bom, mas eu acho que ele tem menos impacto porque a Viúva Negra não teve um filme próprio. Scarlett Johansson não teve um filme em que ela interpretasse a Viúva Negra e que explorasse a infância dela, a história dela anterior. Se isso tivesse acontecido, eu acho que o arco dela no filme ficaria mais significativo, né? Ficaria mais importante. Acho, por exemplo, o personagem do Hulk sofre um pouco desse mesmo problema, porque não foi o Mark Ruffalo que interpretou o Hulk nos filmes, foi o Edward Norton. Então acaba havendo uma desconexão entre o arco do filme individual que foi feito e o arco do Mark Ruffalo nos filmes dos Vingadores. Então essa desconexão também prejudica um pouco o arco desenvolvido por ele, não é? O filme ele é divertido, ele é interessante, enfim, vale a pena para quem é fã ver, mas eu acho que ele é capaz em alguns momentos de produzir um pouco de emoção, e quando eu estava no cinema eu senti que teve gente que chorou. E nesse filme eu cheguei a me emocionar um pouco, mas não cheguei a chorar. Minha esposa brinca que eu choro sempre nos filmes, né? Eu chorei muito em filmes como Wall-E. Wall-E me emociona muito. E tem outro tipo de filme que também é capaz de produzir uma reação emocional em mim. Eu me emocionei em algumas cenas, mas eu acho que não chegou a me tocar tão profundamente, não é? Então passamos de 7 minutos, agora vai entrar uma área com mais spoilers mesmo do filme, né? Contando mais detalhes da história. Então se você não quiser spoilers, você pula essa parte e volta depois. Mas eu acho que falando dos spoilers, e aí entrando nos spoilers pra valer, a coisa de quando mostram Thanos mais no final do filme, na batalha final com eles, eu acho que Thanos tem uma frase que ele diz assim: todos os meus massacres anteriores foram impessoais, mas eu vou sentir muito prazer em destruir o pessoal desse planeta. E eu não gostei dessa frase, porque eu acho que esse momento desse filme prejudica e enfraquece o filme anterior, o Guerra Infinita. O que faz de Guerra Infinita muito interessante é justamente o fato de que Thanos não é um vilão tradicional. Que ele não está fazendo aquilo dali por maldade, por sadismo, por crueldade. Que ele está fazendo porque ele acredita que é para o bem de todo o universo. É uma coisa terrível, mas ele acredita que é necessário fazer uma coisa terrível para o bem de todo o universo. E essa frase no Vingadores Ultimato trivializa ele enquanto vilão. Eu acho que torna ele um vilão meio que como outro qualquer. Então é um momento que eu realmente não gostei do filme. Eu acho que é um momento que eles poderiam ter cortado. Não precisava ter isso no filme, não é? A participação da Capitã Marvel foi visualmente espetacular e legal em termos de imagem para os fãs. O Capitão América ter usado o martelo de Thor, algumas pessoas podem ter estranhado, mas na verdade isso tem nos quadrinhos e faz todo sentido. Aliás, quando em A Era de Ultron, Capitão América pega o martelo e Thor fica meio preocupado se ele vai conseguir levantar, porque você precisa ser digno para levantar o martelo de Thor, fica meio que subentendido naquela cena que o Capitão América poderia ter levantado o martelo, mas decidiu não fazer isso, respeitando o Thor, não queria... Seria uma certa humilhação
ele ter uma outra pessoa que levantasse o seu martelo, não é? Então, isso ficou meio que subentendido, eu pelo menos entendi isso na cena, e por isso eu estava esperando no filme de que ele ia, em algum momento, usar o martelo de Thor, como aliás aconteceu, não é? Então, era uma coisa que, para mim, era relativamente previsível. Não é? Tiveram outras coisas também que eram relativamente previsíveis de serem adivinhadas, pelo menos para mim. Mas eu acho que o filme tem realmente um grande fechamento pro Homem de Ferro, que se sacrifica para salvar todos, né, os seus amigos e todas as outras pessoas que tinham morrido no primeiro estalo. Tem um grande fechamento para o Capitão América, porque o Capitão América pôde viver a vida que ele queria ter vivido com a Agente Carter. E quem acha que isso impede o ator do Capitão América de fazer um filme, um novo filme, porque ele deu escudo pro amigo dele, enfim, que seria o novo Capitão América, o Falcão? Mais ou menos. Porque ele tinha levado o escudo e o martelo de Thor pro passado, então eles poderiam fazer um filme dele com a Agente Carter no passado, enfrentando algum tipo de desafio, algum tipo de inimigo em um outro período histórico. Quer dizer, poderia ser já no período da Guerra Fria, alguma coisa assim. Capitão América, que originalmente é um herói da Segunda Guerra Mundial, ele poderia ser um herói que participasse de alguma coisa durante o período da Guerra Fria com o mesmo ator. Essa possibilidade ainda existe, não é? Enfim, eu gostei do filme, achei divertido, ele é mais divertido em alguns aspectos do que Guerra Infinita, mas eu acho Guerra Infinita um filme mais denso, um filme mais interessante do ponto de vista temático. E para uma pessoa como eu que gosta da coisa da trajetória do herói, a trajetória do vilão, que gosta de examinar essas grandes histórias que têm elementos épicos, eu acho que o filme Vingadores Guerra Infinita, na minha opinião, é um filme que ele é mais completo nesse sentido. E ele diz coisas mais interessantes. Mas Vingadores Ultimato é mais satisfatório. É mais satisfatório no sentido de satisfazer os nossos desejos, é mais alegre, é mais feliz, enfim, mesmo com a tristeza que acontece no final, quer dizer, enfim, o sacrifício que foi necessário para conseguir a vitória, conseguir a uma única chance em 14 milhões, né, do Doutor Estranho, ele é muito mais, enfim, ele preenche esse lado de fã dos quadrinhos mais do que Guerra Infinita, embora Guerra Infinita seja um filme que faz a gente refletir mais. Enfim, é basicamente isso. Tanto é que o meu vídeo sobre Guerra Infinita foi um vídeo mais reflexivo e mais reflexivo do ponto de vista filosófico. E isso reflete, eu acho, que a diferença entre esses dois filmes. Eu ainda recomendo que vocês assistam. Acho que, principalmente para os fãs dos quadrinhos, vai ser bastante divertido. Apenas diria que o início do filme, como eles basicamente criaram os trailers com imagens do início do filme, vocês vão se sentir no início do filme quase que assistindo os trailers, porque quase toda a primeira parte do filme, os primeiros 20 minutos do filme, tem muito do conteúdo que a gente viu nos trailers. Mas o legal é que boa parte do conteúdo que vem depois são coisas que vocês não viram. Então tem esses prós e contras. Enfim, gente, era isso aí. Se vocês gostam do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E considerem apoiar a gente no Apoia-se. Tchau, tchau.